Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Miguel. A gente está com o início de um projeto aqui, de um podcast. Vai ser um prazer aqui. A gente vai estar entrevistando um pastor a cada semana. Hoje, com a graça de Deus, um grande pastor na igreja a qual eu estou congregando. Um homem muito de Deus, um homem muito usado, que teve a disponibilidade para estar vindo aqui com a gente. É um prazer receber o senhor, pastor Rogério. É uma honra para mim poder estar falando com o senhor, perguntar seu testemunho sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Então, eu queria começar com o senhor se apresentando, falando um pouco sobre o senhor, como é que é a sua rotina, como é que é a sua vida, para o pessoal também conhecer um pouco mais do senhor. Isso. Gratidão enorme também, Miguel, de estar aqui, esse dia tão especial, para a gente conversar, dialogar. Muito bom falar sobre as coisas de Deus, a bondade de Deus, né? Quantas coisas Deus tem feito e tem nos abençoado. Então, quando eu recebi o convite, tão logo, meu coração se alegrou, né? E é um prazer imenso. O prazer é meu estar aqui com vocês, estar com todos que nos acompanham aí, né? Nesse momento tão especial, conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, antes da gente começar, como é de praxe, como é um costume, o senhor faz uma oração para a gente começar, pastor? Amém. Vamos estar orando, então, convidar todos também que estão aí nos acompanhando a fazer essa oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, esse momento tão maravilhoso que estamos aqui reunidos. Deus, ó Pai, falando, Senhor Deus, ó Pai, da Tua vontade, do Teu querer, de tudo, Senhor, quanto o Senhor tem nos proporcionado. Deus, ó Pai, que esse momento, esse podcast, Senhor Deus, venha, Deus, ó Pai, ser bênçãos para as nossas vidas, trazer aprendizado, experiência, e para todos, Senhor, a quanto nos acompanha, Senhor Deus. Que através aqui do nosso diálogo, o Senhor venha tocar vidas, abençoar a vida, derramar a Tua bênção, e que todos venham entender, né, o seu chamado, entender o seu propósito em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, acho que a gente já pode começar, tá abençoado. Pastor, acho que muita gente, às vezes lá fora, tem muita curiosidade em saber como é que é a vida de um pastor. Porque muitas vezes, as pessoas olham assim pro cargo do senhor assim como um super-herói, acham que o senhor às vezes não tem uma dificuldade, não tem um problema. Então, como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina, pastor? Sim, sim. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque existe, ô Miguel, algumas formas, né, de pessoas que pastoreiam, né? Hoje eu estou pastoreando uma igreja também, eu sirvo a Deus como o primeiro vice-presidente também no nosso ministério, tá? Mas eu também trabalho, também tenho os meus negócios, também atuo trabalhando no dia a dia. Existem aqueles pastores que são assalariados pelo ministério, Sim. né, que ele fica totalmente à disposição, então, aí esse pastor normalmente ele fica na igreja, ele recebe, tem tempo para receber mais pessoas, visitando, igreja aberta, né? Agora, a minha rotina é estar participando de todas as reuniões, né? Sempre conversando com as pessoas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Eu também trabalho em cima da divulgação, né? Dos eventos da igreja. Então, a minha vida é um pouco mais limitada do que certos pastores que têm uma situação melhor porque ele é assalariado. Eu tenho que cuidar da minha empresa. Mas a todo tempo, né? Esse prazer de ser pastor. Esses dias eu estava até conversando com outro pastor amigo meu, e eu até falei, Miguel, peguei, falei com ele, falei, tem hora que a gente fica tão preocupado com as coisas da igreja lá, e tem hora que a gente tem que centralizar aqui, amanhã não esquece de lá. E a gente até conversando, falou, mas não tem como esquecer, existe um chamado, né? Por mais que você não é assalariado, por mais que você não tenha um salário, mas por mais que você é voluntário, mas você se joga. Então a minha rotina é essa. Trabalhando durante o dia, mas eu estou falando com os irmãos, conversando com os irmãos, orando pelo WhatsApp, orando ligação, e Deus tem abençoado, e é gratificante, é muito bom mesmo esse momento aí. E é como o senhor disse, né, pastor, assim, quando é chamado, independente do que o senhor pode estar trabalhando, pode estar fazendo o que for, independente daquilo, a gente está sempre cumprindo o chamado, que é propagar o evangelho. A gente está falando a toda criatura o tempo todo. Como o senhor falou, às vezes o senhor está trabalhando, mas está pensando ali, talvez, num problema que chegou ao senhor, porque assim, a vida de pastor, eu imagino que não seja fácil, né? O tempo inteiro as pessoas te ligando com dificuldades, com problemas, e o senhor tendo que lidar ali também com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Esses dias atrás agora, o Miguel, até eu estava no trabalho, estava viajando, tinha um senhor da igreja que estava enfermo, e eu liguei para minha esposa, e a primeira coisa que eu chegar, a gente tem que ir lá visitar ele. Então a gente saiu até correndo o que a gente estava fazendo. Várias vezes a gente trabalha, mas a gente há uma vocação, há um chamado. Sim. Então a gente para aquilo ali um pouquinho e vai socorrer, né? Chegamos lá, visitamos, nos alegramos e foi bom demais. Então a vida de pastor é esse, né? E o trabalho,
né? Mas existe esse chamado que não me deixa ficar travado lá no trabalho. 24/48, pastor, no trabalho de um pastor. Assim, não pode parar, né? Como o senhor falou, assim, o senhor já chega, já tem que correr e já vai orar, porque, assim, como o senhor falou, a obra não para. O pastor, a função dele é apacentar as ovelhas, é cuidar. E como o senhor falou sobre trabalho, na denominação do senhor, como é que funciona? Porque tem igrejas que pastores são assalariados, tem igrejas que não. Como é que funciona na igreja do senhor isso? Porque às vezes muita gente também vê como preconceito essas coisas. Pastor é assalariado e tudo mais. Mas tem uma passagem que fala que digno é o obreiro do seu salário. Então, assim, a própria palavra está falando que aquele que trabalha para a obra, ele tem sim que receber. E muita gente às vezes enxerga isso de uma maneira ruim. Isso. Tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso. Mas, na verdade, existe o pastor que ele é assalariado, e existe o pastor que ele é voluntário, que hoje é a minha situação, né? Tem pastor que ele consegue ser voluntário porque ele tem outros negócios por fora. Porque, além da igreja, a gente tem que entender que a gente tem uma família, que a gente tem uma casa. A gente precisa entender. A gente tem que entender que a primeira coisa na nossa vida é Deus, a segunda coisa é a família e depois é o ministério. Porque se a gente não consegue liderar ou administrar ou cuidar da nossa, zelar pela nossa casa, como que nós vamos cuidar da igreja? Então, quando nós falamos em envolver isso, Miguel, envolve sim aqueles pastores que são assalariados. Conforme a Bíblia Sagrada vai dizer que o obreiro, ele é digno do seu salário. Por quê? É aquele pastor que ele normalmente, né, existe casos e casos, mas normalmente aquele pastor, ele não tem outra função, ele fica totalmente por conta da obra de Deus. Então, se ele fica totalmente por conta da obra de Deus, ele tem que ter um respaldo financeiro, né, para ele cuidar da sua casa, para ele trazer o alimento para a sua família. Então, isso é muito importante. Eu, né, hoje, como a gente cuida da minha empresa, a gente consegue ter uma flexibilidade muito maior. Mas quando há um tempo atrás, eu trabalhava num serviço muito pesado, quando eu cheguei na cidade de São Sebastião do Paraíso, eu trabalhava num serviço muito pesado e eu tinha que cuidar da igreja, né? E isso começou a complicar porque eu não tinha tempo para cuidar da igreja de verdade. Eu não tinha, várias vezes, tinha pessoa que estava precisando de um pastor. Eu era pastor, mas eu não estava sendo pastor. Ser o pastor é estar junto, é chegar junto, estar na hora, no momento do sorriso, estar no momento do choro. Porque tem hora que eu estava trabalhando na empresa, dentro de um buraco, eu trabalhei de técnico de segurança aqui, quando veio alguém ligar para mim, pastor, preciso de ajuda, pastor, meu pai morreu. Então, e você não poderia sair dali, porque você tinha uma função para você alimentar a tua casa. Então, eu sou a favor, sim, daquele pastor, né? Conforme a Bíblia diz, eu sou a favor, sim, daquele pastor que ele tem o seu salário, sim, né? Que ele tem o salário para dar o respaldo para a tua casa, para dar o respaldo para a sua família. Cada ministério tem sua forma de assalariar, né? Mas o importante, e eu até falo para os ministérios, para aquele ministério que consegue manter um pastor, para que o pastor não precise executar outra função por fora e consiga viver totalmente por conta da igreja, e eu falo para os ministérios que consigam fazer isso, que faça, que honra o seu pastor, né? Que honra ali, né? Os pastores presidentes, que honra ali os seus obreiros, para que eles possam assim, fazer um excelente trabalho. E é muito bom. As vidas, Miguel, são marcadas, né? Hoje, a gente, como pastor, não é no momento do riso, é no momento do choro. Glória a Deus. É quando alguém morre da família e você está ali. Você chega junto, você dá aquele abraço, entendeu? Você apoia. É quando alguém está chorando, é quando o casamento está destruído e o pastor chega. Glória a Deus. Esse é o momento. Por isso que eu sou totalmente a favor e deve sim manter um pastor assalariado, sim, para cuidar da sua igreja e cuidar com mais dedicação, né, sem limitar aos trabalhos, né? E cabe muito também, né, pastor, a igreja também entender um pouco, como o senhor falou assim, o seu lado, porque assim, às vezes o senhor precisa trabalhar, precisa correr atrás, precisa fazer alguma coisa ali, e assim, muitas vezes assim, acaba não... mas o pastor tinha que dar mais aqui dentro da igreja, o pastor está se virando em 70 para conseguir estar ali dentro da igreja, para conseguir estar fazendo tudo. Então, assim, às vezes cabe um pouco de compreensão também, às vezes, da igreja, né? Compreender que o pastor, querendo ou não, ele tem a vida, ele tem a família dele, porque a própria palavra diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que um descrente. E a palavra, assim como o senhor diz, como é que o senhor vai chegar na igreja 100%, a igreja limpa, a igreja ali tudo, e a casa do senhor, às vezes, o senhor devendo um aluguel, alguma coisa do tipo. Então tem sempre isso. Eu achei bacana, como o senhor falou,
que assim, ser pastor não é só estar lá no altar pregando, né, tá falando com as pessoas, mas ser pastor de verdade, às vezes, é igual o senhor falou, tá lá para confortar uma família, tá lá para um casamento tá desmoronando, o senhor chegar e conversar com o casal, ter esse tempo de qualidade. Isso, assim, na minha opinião, realmente é ser um pastor. E, assim, já entrando nesse assunto de ser um pastor, imagine que o senhor, nesse longo da sua caminhada, assim, ao longo do seu processo, tem, às vezes, passado por diversos problemas. Eu falo porque, assim, por um longo tempo eu fui líder de jovens numa igreja, assim, e chegava, até eu, que sou jovem, chegava muito problema, que às vezes eu falava, eu não vou dar conta disso, porque, assim, é muita coisa na cabeça, como o senhor falou, trabalhando dia a dia, e aquilo parece que te tira a tua atenção, você não consegue mais pensar em nada, é uma suposição, às vezes, num caso de abuso, você não sabe de forma que você age, se você chama a polícia, mas aí às vezes acontece alguma coisa, a pessoa não confessa, o pai, o tio, dependendo de quem for a pessoa. Então, assim, aquilo perturba demais a mente do senhor. Então, assim, imagino que o senhor, como pastor, deve ter passado por muitas situações. E nessas situações, o senhor alguma vez, assim, no seu ministério, já pensou em desistir, já pensou em parar, falar, ó, isso não é para mim, vou voltar para lá para fora, porque lá eu estava melhor, e eu não tinha tanta dor de cabeça. Como é que é, pastor? Isso, Miguel, é muito importante a gente falar desse assunto, né? Até para pastores, obreiros, pessoas que estão nos ouvindo. E muito importante, não só para pastores, obreiros, para os membros também, pessoas que frequentam a igreja, entender a dor do pastor. Né? A Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos entender, fazer entender que Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Jesus chorou, né? Então, Jesus passou momentos difíceis, momentos de angústia também. E quem diremos nós? Então, várias vezes as pessoas olham para o pastor como um super-homem, né? Olham para o pastor e pensam que o pastor não entristece, pensa que o pastor não chora, pensa que o pastor não tem sentimentos, pensa que o pastor também não tem as suas dificuldades. Não se cansa. Não se cansa, não tem as dificuldades. É importante a gente dizer isso e ressaltar, né, que ser pastor tem que ter um chamado, não é para qualquer um. Sim, tirar essa blindagem, essa capa, né, pastor? Esse colete que as pessoas aqui, às vezes até o próprio pastor, dependendo assim, coloca meio que de Superman, de falar, não, eu aguento tudo, eu assim, não ligo para nada, como o senhor falou. E o pastor, às vezes, precisa de alguém para dialogar, de alguém para conversar, de alguém para falar também das suas dificuldades. Ele também é gente, né? Um homem, digamos assim, Isso, também. também é gente, também tem sentimentos. Então, a igreja também tem que entender isso. E falando sobre essa palavra, sobre desistir, eu nunca pensei, na verdade, desistir do evangelho. Desistir do evangelho, não. Né? Eu gosto muito da passagem quando algumas traduções vai dizer que quando Daniel ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei, né? Tem uma tradução que diz, irmão de Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o manjar do rei. Então graças a Deus, eu decidi firmemente. Eu decidi que várias coisas não fazem mais parte da minha vida. Eu decidi que, quando eu renunciei há 18 anos atrás, muitas coisas, eu decidi, falei, isso aqui não faz parte mais da minha vida. A partir de agora é um novo tempo, é uma nova história. Então, eu decidi firmemente. Então, desistir do evangelho eu nunca pensei. Excluir aquilo da tua vida. Decidi, eu falar, eu vou parar de servir a Deus. Isso não. O que várias vezes já sim passou pela cabeça, como já passou de vários pastores, falar, eu vou sentar no banco, eu vou ficar quietinho. Eu não vou mais fazer nada. Eu vou ouvir. Meu lugar é no banco, meu lugar é aqui, é verdade. Isso no momento, né, todo mundo tem as suas dificuldades. Né? Então, a Bíblia vai nos dizer que Elias, quem era Elias? O profeta Elias. Né? Elias é aquele que ele profetizava, ele dizia segundo a tua palavra e Deus assinava embaixo. Ele falou, não vai chover. Não choveu. Parou. Você entendeu? Ele orou, Deus mandou fogo do céu. Então, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que um certo dia ele cansou. Ele foi no deserto, caminho de um dia, sentou debaixo de um zimbro, que era uma árvore muito grande que dava no deserto, dava uma sombra, e ele falou, Deus, para mim chega. Para mim não dá, Deus. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Né? Então ele decidiu, ele falou, não, eu não sou melhor que os meus pais. Então ele estava querendo, entendeu? Não viver mais, não, entendeu? Um momento depressivamente difícil na vida de Elias. Então, não vou dizer para você que é só riso, só alegria, só não, tem momento de choro, tem momento de angústia, tem momento que é difícil.
mas não existe do evangelho, não. Entendeu? Deus plantou algo aqui. Glória a Deus, Entendeu? aleluia. Deus mudou minha vida. Deus mudou a trajetória, sabe? Eu estava seguindo para um lado totalmente errado. Deus me pegou e falou, não, é aqui. Eu entrei nessa trajetória, eu não vou sair Glória a dela. Deus, aleluia. O que o senhor tem para falar para, às vezes, uma pessoa que está assistindo a gente, que talvez se desviou do caminho, que em algum momento se achou incapaz, ou talvez recebeu uma palavra até dentro da igreja, porque já aconteceu, às vezes, dentro da igreja, alguma pessoa soltar uma palavra, assim, às vezes até matar o ministério de uma pessoa, essa pessoa desistiu, não consegue mais ter forças para voltar, porque muita gente fala assim, nossa, depois que sai para voltar é pior. Então, o que o senhor tem para dizer para essas pessoas, pastor? É entender, né? Entender que o nosso alvo é Jesus Cristo. Entender que nós devemos focar totalmente em Jesus. A Bíblia vai nos dizer, Miguel, que Jesus, uma certa feita, né, os discípulos estavam atravessando o mar, de repente o barco começou a balançar para lá e para cá, o vento era contrário, eles não sabiam o que ia fazer. De repente vem Jesus, né, andando por cima das águas. E muitos ficaram preocupados, é um fantasma, quem é Jesus? Não, sou eu. Jesus se apresentou. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus, Pedro ficou ali e Jesus falou, vem. Entendeu? E Pedro começou a andar por cima das águas. Ele colocou o pé e começou a andar por cima das águas. Mas por que ele estava andando? Porque ele estava focado, porque ele estava de olho em Jesus. Porque ele não tirava o olho de Jesus. E quando nós não tiramos o olho de Jesus, entendeu? Pode bater, entendeu? Quando o fulano pode falar, o ciclano, o irmão pode... tem gente que sai da igreja porque não me deu a paz, Senhor. O outro pode não dar a paz, Senhor, mas a paz está em você. Se a paz está em você, verdade. Nada vai impedir. Agora, quando nós centralizamos no homem, aí nós podemos falhar. Mas a Bíblia Sagrada diz que Pedro centralizou em Jesus, ele começou a andar por cima das águas. A Bíblia diz que o vento era contrário. Eu acredito que Pedro começou a preocupar que o vento era contrário. Ele começou a olhar para o lado, para a direita e para a esquerda e viu, mas eu estou andando por cima da... De repente ele começou a afundar. Às vezes até dentro do barco, né, pastor? Às vezes disse, Pedro, você vai afundar, Pedro. Pedro, volta pro barco, Pedro, você vai cair, Pedro. Isso. E aí, às vezes, ele começou a ouvir ali algumas traduções, como o senhor falou, vai até dizer assim, Pedro fixava os olhos em Jesus. Fixava os olhos em Jesus em algumas traduções. Então, isso aí é fenomenal. É uma coisa muito... Não é muito lindo. Então, ele olhou. Então, nós devemos acertar o alvo. Eu falo isso para a igreja. Porque pecado quer dizer errar o alvo. Então, nós devemos acertar o alvo. E quem que é o alvo? É Jesus Cristo. Então, olhe para Jesus. Entendeu? Porque eu, como pastor... Porque quando nós falamos do sistema, porque a igreja existe um sistema. Sim. Entende? Né? A religião existe um sistema. Tem hora que o sistema quer te parar. Você entendeu? Mas o seu foco tem que estar em Jesus. Você vê pessoas que você admirou a vida inteira, infelizmente falhar. Mas você não pode olhar para Jesus. Exatamente. Né? Eu digo assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A história diz que isso quer dizer que pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10.000 ao teu direito, mas você não é obrigado a cair. Exatamente. Você pode ficar de pé. É verdade, glória a Deus. Então, você que está desistindo, ou parou, ou não está frequentando mais, ouça o chamado. Ouça o chamado de Deus, volte para Jesus, olhe para o alvo. Tá? Eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer, vai te usar nessa terra. Glória a Deus, aleluia. E só assim, voltando um pouco, né, pastor? Como o senhor falou assim, tem dificuldade, tem problema, porque se a gente for parar para analisar, muitas vezes a gente vê Jesus como sendo Deus na terra, mas como o senhor falou, ele veio 100% como homem também. E mesmo sabendo das dificuldades, ele não parou. Mesmo sabendo das dificuldades ali, a palavra diz que em meio à tempestade Jesus estava dormindo no barco, em meio à tempestade Jesus veio caminhando, Jesus multiplicou, mas teve uma certa vez que Jesus recebeu uma notícia ruim, e a palavra diz que ele se afastou um pouco e foi chorar. Mas logo diz que quando ele estava atravessando, ele viu uma multidão, o coração dele se encheu de compaixão e ali ele voltou a pregar. Então, assim, dessa passagem, eu vejo assim como a palavra diz, quando passares pelo fogo não se queimará. Deus nunca disse que a gente não passaria. Ele diz, quando você passar, o que significa? Meu irmão, você vai passar. Você vai passar. Eu falo até agora para você assim, você vai passar por dificuldade, você vai passar por problemas, você vai passar por, infelizmente, às vezes traições, mas isso não significa que é o fim.
Isso não significa que acabou. A própria palavra vai dizer lá em Apocalipse, ao que vencer, eu darei a coroa da vida. A palavra vai dizer que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, assim, a gente tem que juntar, assim como Paulo falou, combater o bom combate, porque é uma batalha. É uma luta Olha o que constante. Paulo vai dizer. Por mais que o combate é difícil, ele vai falar: combati o bom. Foi preso, entendeu? Levantar com ele quando der forma, entendeu? Perseguiram, mas ele combateu o combate. Ele disse que o combate é bom. E eu, assim, uma coisa que ficou na minha cabeça, pastor, eu até falo pro pessoal, às vezes que o senhor falou uma vez no culto, o senhor falou assim, que para ter vitória tem que ter a luta. A gente tá sempre pedindo vitória, mas e aí? A gente tem que combater. A gente tem que lutar. A gente tem que combater. Como o senhor falou, o combate vai ter. Então você tem que combater esse bom combate. E a luta contra o inferno, querendo ou não, existe. Contra o pecado. Como o senhor falou assim, a gente tem que procurar acertar o alvo. E o Senhor Jesus, né? A palavra até nos diz que o Senhor vai dizer: no mundo tereis aflições. Então nós temos que entender isso. Para de viver esse evangelho de conto de fadas, pastor. Isso, de conto de fadas. É só mil maravilhas. Não. Tem as dificuldades. Só que o maior propósito, nós temos que entender isso, entendeu? É muito bom. Eu creio, entendeu? Que Deus, ele prospera. Eu creio também. Eu creio muito nisso. Mas nós temos que entender que o maior propósito que nós estamos aqui não é a finança. Não é a finança. Deus. Deus deixou várias promessas, mas a maior promessa é de um dia nós morarmos com Ele. Então, será que nós estamos preocupados com isso? E nos preparando para tal dia, para tal situação? Porque a Bíblia diz que serão como nos dias de Noé. É de repente. É de uma hora para outra. Então, nós devemos preparar as nossas vidas. Porque tudo aqui, ô Miguel, tudo aqui, pessoal, é passageiro. Entendeu? Você pode ter o melhor carro. Entendeu? Você pode ter a melhor casa. Mas, entendeu? Nós estamos aqui conversando hoje, o amanhã pertence a Deus. Sim. Entendeu? Você está aí nos ouvindo, o amanhã pertence a Deus. Então, será que nós estamos preocupados com o mais importante, que é com a nossa alma, como nós estamos diante de Deus? Deus. Né? Ah, pastor, mas eu não posso ter um carro bom? Pode, se Deus, né? E Deus já me deu vários carros bons, e se Deus, eu vou administrar. Posso ter uma casa boa? Pode, né? Vamos administrar, mas preocupa com você, com a tua vida espiritual, né, pastor? Né? A salvação, ela é individual. Deus, glória a Deus. Né? Então nós devemos nos preocupar com isso. Isso é muito necessário o que o senhor falou, pastor, porque assim, muitas vezes a gente está preparado para receber a bênção. A gente está preparado, assim, muitas vezes as pessoas gostam de ir às vezes na igreja para receber uma revelação, para receber uma palavra de conforto. E às vezes se o pastor falar alguma coisa contrária àquilo que aquela pessoa queria ouvir, ela já se retira, ela já não gosta daquilo. Muda de igreja. E como o senhor falou, pastor, assim, Deus, ele é Deus de todas as coisas. Não significa que uma pessoa não possa ser rica. Não, se a pessoa for rica, ela não vai para o céu. Isso não existe. É como o senhor falou, como é que está o teu coração hoje? Você pode ter R$1 bilhão na sua conta, mas o teu coração está voltado para onde? O senhor falou uma coisa que é muito necessária. A gente está preparado para a nossa tenda, para ela ser alargada, para que Deus deposite bens materiais, mas e o óleo? E a nossa botija de azeite, como é que está? Às vezes na tua casa você está lá com a garagem vazia. Deus, coloca um Citroën, um Corolla aqui, coloca um carrão aqui, mas e a tua botija? E o azeite? Como está? Como foi pregado ontem, e a tua botija? Aquilo que realmente devia estar cheio. A gente está preocupado com a despesa, está preocupado com o que vai comer, está preocupado com onde vai dormir, com o trabalho. E Deus está falando, mas se preocupa com azeite. Isso. Se preocupa com aquilo que realmente é necessário. Porque a palavra vai dizer lá em Apocalipse que muitas vezes nós seremos julgados pelas nossas obras na terra. Isso. E assim, como é que aí eu vou chegar e vou falar: Deus, mas eu perdi o meu chamado porque eu estava correndo atrás de dinheiro, porque o Senhor é o Deus de prosperidade, o Senhor não me prosperou. E aí Deus fala assim muitas vezes, irmão. Deus está falando para você, mas não foi para ser próspero, foi para pregar o evangelho. Isso. Então, assim, pastor, o senhor falou uma coisa muito necessária. E as pessoas estão preocupadas demais somente com essa questão, né, de ir na igreja buscar uma bênção, né? E muitas das pessoas nem voltam mais. E se o senhor não revela, o senhor não é de Deus. E se não revela, não é de Deus. Infelizmente está acontecendo até isso hoje, porque existe falso profeta, sim, né? Conforme diz a Bíblia, tem pessoas, tem até homens que se dizem de Deus que só estão voltando à revelação, porque é o que o povo quer. Mas, na verdade, nós não podemos ir para o que o povo quer.
nós temos que ir para onde o povo precisa. Glória a Deus, aleluia. Né? É na onde o povo, na onde Deus quer falar com a tua igreja. Eu sou a favor, eu sou a favor de ter estratégia, eu sou a favor de você ter formas de trabalhar, né? Porque a Bíblia ela não mudou, mas os nossos tempos estão mudados. Então você pode ter estratégia, né? Baseado no nosso tempo, sem sair da Bíblia, né? Sem sair da Bíblia, mas estratégia dentro da Bíblia. Agora tem pessoas que infelizmente vai atrás de profeta, vai só ali, quer ouvir revelações, várias vezes bofetadas. E a maior revelação é essa aqui, né, pastor? Aqui. Essa é a maior revelação. É a maior revelação, está aqui, ó. Deus fala comigo, vai no culto, ouve uma palavra, Deus vai falar contigo. Certa vez, pastor, eu numa igreja, eu falei, eu tenho que ler a Bíblia, porque eu não posso depender de ouvir a verdade de uma pessoa que está lá em cima. Não que a pessoa não estava dizendo a verdade, mas Jesus diz, meu povo perece por falta de entendimento. Mas enquanto eu depender de alguma pessoa para me dizer a verdade, eu nunca vou conhecer a verdade, eu vou estar ouvindo a verdade dela. Então eu tenho que conhecer a palavra. Isso aqui é uma revelação. Quantas vezes, pastor, eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta sua. Eu preciso de uma palavra. Eu abri minha Bíblia e a palavra estava lá, a resposta estava lá. É claro que, irmãos, nós também aqui não estamos condenando, então a revelação não é de Deus. Claro que não. Deus usa os seus homens, as suas mulheres, da forma como ele bem entender. O que nós estamos dizendo, irmãos, é que você não tem que buscar a igreja de Cristo por revelação, por palavra, por bênção financeira, por isso, por aquilo. Busque a Deus pela essência que ele é, pela tua salvação. Irmãos, quando eu falo, uma vez eu perguntei para um certo amigo meu, eu falei, o que é felicidade para você? Eu falei para ele, pastor. E aí ele falou, não, é isso, é aquilo, é estar com as contas pagas. Eu falei, a felicidade você vai encontrar quando você ser grato por aquilo que você tem e entender, aprender a compreender. Que isso aqui eu comprei, ele é meu, mas ele pode ser tirado. Então, quando você aprende a viver grato e entendendo que tudo é seu, mas tudo pode ser tirado, não tem como você ser abalado. Aí eu tenho um parente, minha mãe morreu, irmão. Jesus, quando a mãe dele foi falar com ele, falou, que tenho eu contigo, mulher? Eu já não pertenço mais a isso, eu pertenço agora à vontade do Pai. Porque, mas aí você está falando para abandonar a família. Não, mas a palavra vai dizer, aquele que coloca a mão no arado e esse não é digno de mim. Aquele que fica olhando para trás, aquele que quer parar, aquele que, nossa, mas... o próprio Deus vai dizer que esse não é digno dele. Então, assim, a gente tem que aprender a continuar e a buscar um evangelho verdadeiro. Tentar, né? Ou existe várias formas, né? Existe a escola dominical, né? Existe a teologia. A teologia é só um aprofundamento na palavra de Deus, que é importante. Muitos perecem por falta de conhecimento. Então, foi muito bem pontuado, né? Eu sou a favor de situações onde pastores e pessoas dão liberdade para Deus, dão liberdade para o Espírito Santo, né? Sou usado na profecia, na revelação, né? Sou a favor disso. O que não pode é tornar uma prioridade, né, das pessoas e infelizmente em igreja, tem um profeta ali que revela, tem outro que revela. Aí já começa a ir só para esse lado, né? Aí infelizmente não é o verdadeiro evangelho. Né? O verdadeiro evangelho é completamente diferente, é onde nós focamos na palavra, né? Buscando, né? Entender cada dia mais a palavra, está diante de Deus, seguindo aqui. Porque tem muitas pessoas que pegam e falam, pastor, eu abro a minha Bíblia lá no Salmo 91, deixo lá na minha sala. Poeirada tá até dura. Não resolve nada. Vai espantar nada, meu irmão. Entendeu? A palavra tem efeito na hora que você medita, na hora que você coloca em prática. Glória a Deus, pastor, é verdade. Assim como é que eu posso explicar? Às vezes a gente tá assim, como é que eu posso colocar? Às vezes a gente coloca a Bíblia lá, né, pastor? A gente acha que aquilo vai fazer um efeito, mas assim, é da mesma forma a oração, meu irmão. O mesmo poder, a mesma intimidade que um profeta, aquele que revela, tem com Deus, você pode ter, é só você buscar. Só que, infelizmente, hoje em dia nós estamos sendo tomados pela preguiça. Eu prefiro, não vou orar não, vou lá na igreja do pastor que ele ora para mim. E aí, quando vai ainda tá bom, né? Tem uns que só mandam, pastor, 6 horas para mim. Isso quando a pessoa não manda às vezes alguma foto, pastor, o que você acha disso? O que você vê aqui? Meu irmão, isso é oráculo, isso não vem, o pastor não vai orar para você no salão e falar, irmão, isso não existe. E tem muitas pessoas que, infelizmente, já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa leva a foto do namorado, do noivo, pastor, ora. Você vai lá e faz uma oração, né? A pessoa olha e diz, e aí, pastor? E aí o quê? Não, pastor, e aí o quê? Não, mas o que Deus falou? Que Deus falou? Não, Deus falou para você continuar orando.
E aí a pessoa já pega a Não volta mais. O senhor não tem Deus. Não tem Deus. Aquele pastor lá não é usado. Entendeu? Infelizmente. Aí infelizmente, existem pessoas pastores que se dizem pastores, que infelizmente aí revela aquilo que Deus não está mandando. Né? Não estou falando de nome, mas infelizmente hoje existe o falso profeta em nosso meio. Exatamente. Então enganando sempre muito. existiu, né, pastor? A gente não pode aqui também fingir, não, mas a gente não está falando o nome de ninguém. Mas a própria palavra fala para a gente ser atento com isso. E é como o senhor falou, como que a gente fica atento nisso? Meu irmão, conheça as escrituras, converse com Deus, que Deus vai começar a te falar, Deus vai começar a te guiar. A gente estava numa igreja até, uma bênção, mas Deus tocou no nosso coração para a gente começar a ir na igreja do pastor. Antes de ir, a gente conversou, o pastor falou, continua orando, deixa Deus falar, não faça nada de acordo com a tua vontade. Porque se fosse ver para lá, para você era mais fácil, mas como o senhor falou, ora. Então, assim, irmãos, medite sobre aquilo que o pastor te fala. Se o teu pastor te manda orar, se o teu pastor te manda ler a Bíblia, não fique bravo com ele. Muito pelo contrário, ele está cuidando da sua vida espiritual. Eu vejo dessa forma, pastor, porque um pastor que quer que você dependa somente dele para receber uma palavra, aquilo ele quer que você viva dependente dele. Ele está querendo se transformar num santo na tua vida. E o que infelizmente acontece hoje em dia, pastor. Homens e mulheres aí querendo se idolatrar, se transformando em santos. E é o que eu sempre falo para a igreja, né? Você está ali comigo, você já viu falar várias vezes, deu para não focar no homem. Não foca no homem. Foca em Deus. É lógico que você pode admirar pastores, admirar o trabalho, é um homem de Deus, tá? Mas esteja sempre focado em Deus. Porque eu converso com pastores, eu converso com pessoas, eu tenho muita amizade. Hoje eu sirvo a Deus como vice-presidente. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Deus não está falando daquele que está mais ou menos agachado. Deus não está falando Deus está falando de quem está de pé. Então, todo homem, né, o ser humano no geral, ele está sujeito a falhar, ele está sujeito a cair, né? E se infelizmente se você centralizar demais no homem, quando o homem cair, você pode cair junto. Entendeu? Agora, se você centralizar em Deus, você vai ajudar aquele que caiu, é lógico. Sim. Né? Mas você vai continuar firme, focado, né, aqui no essencial. No essencial, que é a palavra. E assim, pastor, o senhor, assim, como a gente falou, nós tem as grandes dificuldades, né, do ministério, alguns problemas, mas assim, e tuas maiores alegrias, pastor, no evangelho? Assim, o senhor já viveu, o senhor falou, é por esse motivo que eu continuo, assim, é claro que tem a cruz, como a gente fala, mas às vezes assim, o senhor fala assim, nossa, eu já vi uma família restaurada, eu já vi uma cura acontecer, eu já vi É isso que me faz crer cada dia mais que o meu Deus está vivo, que o meu Deus é real, que aquilo pelo qual eu luto é real. A maior alegria, que é uma alegria, né, que nós falamos que tem festa no céu, é a alegria quando uma pessoa que está totalmente fora se volta para os caminhos de Jesus ou aceita a Jesus como seu único suficiente Salvador. Quando o pastor faz um batismo, é muita alegria. Igual eu tive um privilégio, algo que marcou minha vida, que para mim foi algo extraordinário, né? Eu comecei a servir Jesus, comecei a estar aí na igreja, mas eu muito novo, né? Eu cheguei em Paraíba, eu tinha 22 anos para pastorear para São Sebastião do Paraíba, a igreja aqui. Mas eu muito novo, com 17 anos na minha família, eu abri a Bíblia lá e falei para minha mãe, você não sei o que, você vai para o inferno. E não tinha sabedoria. Só que eu entendi, entendeu? Que o maior testemunho, que a maior forma de você pregar, na verdade, é o testemunho de vida. É a forma que você vive. É aquela pessoa que você antigamente era, mas que hoje você não é mais. É os seus comportamentos. Né? Porque quando você conhece a Jesus, tem uma mudança. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha um piercing aqui, 2 brincos de cá, um de cá. Entendeu? Camisa cavada, de short. Cheguei na igreja dessa forma. Né? Nos cultos. Aí um culto que eu fui mais legalzinho, nem fui. Aí eu estava no culto, fui sentindo, fui tirando, ninguém pediu, ô pastor, tira isso, pastor, não, o Espírito Santo foi trabalhando, e a gente um dia foi lá, tirou um brinco, pastor, é porque você está falando de pecado? Não, estou falando de uma forma que eu vivia, se convence ao Espírito Santo, isso, que hoje eu não vivo mais, né, mas, aí o que acontece? Então por isso que eu estou falando, o Senhor, ele resgata, não importa a forma que a pessoa está vivendo, né, você tem que vir do jeito que você está. Você não vai ficar do jeito que você está, porque ele vai trabalhar, né? Então, vivi isso, mas a alegria que marcou o meu ministério foi o dia
Eu sempre preguei para minha família e não conseguia, né? Mas de uma forma que eu não tinha sabedoria, mas depois do testemunho, todo mundo foi para a igreja, né? Glória a E a Deus. alegria minha muito grande foi o dia que foi batizar minha mãe. E eu pedi para o pastor, eu falei, pastor, eu posso batizar minha mãe? Glória a Deus. Né? Amém. E o pastor autorizou, o presidente nosso autorizou eu batizar minha mãe. Isso é uma alegria Foi- muito grande, muito, você entendeu? Muito, Eu imagino a alegria do senhor, pastor, eu imagino. isso aí não tem. Eu Né? imagino. Eu sou uma pessoa muito família, muita casa, muito apegado da família. Então eu sabia que através da minha vida, né, estou sendo um As coisas instrumento mudariam. isso é gratificante demais. E a alegria do dia a dia, né? Você vê a igreja, as pessoas que chegam na igreja triste, depois no outro dia você conversa, tá com um sorriso aberto, Deus trabalhando. Mudou, né? Aquela pregação do dia passado, parece que a pessoa. É bom quando a pessoa fala, nossa, eu tava me sentindo tão mal, mas, nossa, essa palavra falou comigo, mudou meu dia, digamos assim, mudou Isso. tudo. Quantas vezes, pastor, às vezes eu, nossa, eu tava pensando em suicídio, mas essa palavra veio de encontro comigo e mudou minha vida. Interessante que não é que a pessoa foi para a igreja e acabou todos os problemas, não, mas ela aprendeu a ser resistente, a ser forte, a caminhar com Deus e vencer todas as dificuldades. Pessoas que antigamente, o Miguel, vivia trancado num quarto, não tinha mais desejo de viver. Pessoas que, igual você mesmo falou, desejo de suicidar, né? Mas que a partir de uma palavra, a partir de uma verdade, né? Começou a ser transformado e falou, são pessoas que o inimigo tinha colocado um ponto final na vida. E as pessoas foram ali, falaram, eu vou na igreja, porque hoje é a minha última saída, mas chega ali, através da palavra, Deus fala. Aquele ponto final é apagado. Eu vejo Deus pegando uma borracha mesmo, sabe? E colocando uma vírgula, quer dizer, não, a história continua. Sim, glória a Deus. Não acabou aqui, não. Glória Isso a é Deus, muito pastor. gratificante. Glória a Deus. É muito gratificante. Isso é muito importante, assim, até para a gente ressaltar para quem está nos assistindo aí, que, irmão, independente da forma como você tá, como você se veste, irmão, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar para gente doente, a igreja é um lugar para gente que precisa de Deus, e todos nós precisamos de Deus. Não tem como nós vivermos sem Deus. Então, assim, faça uma visita numa igreja. Qual que é o nome da igreja, pastor? Nós estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério Itaú de Minas, Qual que é o né? endereço? É Rua José Braz Neves, 445, né? Irmãos, faça uma visita. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você domingo agora, né, pastor? Tem culto? E domingo tem culto agora, às 19 horas. Será uma noite maravilhosa. Deus tem feito coisas maravilhosas. Tem. E, Realmente. Miguel, ressaltando é aqui, nós não estamos aqui para julgar, né? Isso. Eu falei a Glória a situação Deus. minha, né? Só para a igreja. Testemunho. Porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem algo que precisa ser liberto, que tem pessoas que, eu quero sair das drogas, eu sou viciado em álcool, eu quero, entendeu? Então, quando você entrega, a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, quando você, pastor, eu vou parar para ir na igreja, não, vai do jeito que você está. Glória a Deus. Né? Vai do jeito, pelo menos na minha igreja, pode ter certeza, você vai chegar ali, você vai receber o mesmo abraço, o mesmo carinho, o mesmo amor. Pastor, eu pratico coisa. Não, é do jeito que Glória vai. a Deus. Né? Só vai. Só vai. Depois disso, a partir do momento que você entrar, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa contigo. Como você falou, muitas vezes tem muita gente que fala assim, não, mas para que eu vou para continuar do mesmo jeito? Eu tenho um exemplo aí da minha noiva, pastor, que ela, assim, nunca, pastor, de roupa, essas coisas assim, nunca falou. Ela, um belo dia, chegou e falou, eu não tô me sentindo bem com as minhas roupas. Não tô me sentindo bem indo de calça para a igreja. Irmãos, não estamos dizendo aqui que é errado ir de calça, não estamos dizendo que é errado e assim, é errado e aquilo. A gente está contando aqui testemunhos do que aconteceu. E o Espírito Santo começou a trabalhar. A pessoa se sente mais confortável daquela forma. E ela brigava comigo, pastor. Ela falava, não, você tem que começar a usar umas roupas sociais, umas camisas sociais. Então, assim, e ela é uma pessoa que não era convertida. Deus começou a mudar, começou a trabalhar na vida dela, começou a transformar ela. Como o senhor falou, meu testemunho é um pouco parecido, pastor. Só que assim, quando eu comecei na igreja, eu falava a mesma coisa. Porque o pessoal lá em casa acreditava, né? E eu, não, que vocês vão para o inferno, e que isso, e que aquilo, e brigava com todo mundo. E aí, assim, acho que muitos jovens vão se identificar que começaram na igreja. Aí a mãe sempre falava, eu vou lá na tua igreja conversar com o seu pastor. Eu vou falar quem que você é dentro de casa. E aí um belo dia, pastor, como o senhor falou, comecei a falar, não, é no testemunho. Comecei a mudar, eles brigavam comigo. Irmãos, às vezes você vai se identificar quantas vezes eu ajoelhado da minha cama orando, a minha mãe ofendendo, a minha mãe não entendendo o que estava acontecendo, achando que às vezes a minha tristeza era por causa daquilo, e eu cada vez mais fundo. Hoje, pastor, se acontecer alguma coisa, meu telefone toca, preciso que você ore por fulano. Preciso que você ore. Irmãos, eu nunca vou esquecer um momento muito lindo
na minha vida que a minha mãe é de outra religião. E aí, pastora, minha irmã estava internada, na época com câncer. E aí recebeu uma notícia boa, minha mãe se colocou de joelho e começou a dar glória a Deus. Aquilo para mim mostrou que Deus coloca quem Ele quer de joelhos. Não é eu brigando com ela, eu falando, eu querendo te forçar. Não, vamos lá na igreja, vamos na igreja sim. Você tem que ir na igreja, então você vai para o inferno. Não, é você mostrando as atitudes, você mostrando o Deus que você serve. E isso é o mais importante. Como o pastor falou, irmãos, faça uma visita na igreja, independente da roupa, de como você seja, de como você esteja, do seu nome, da sua roupa, da sua vestimenta. Irmãos, Deus é para você também. A palavra diz que Jesus diz assim, ó, eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. Então ele veio para o resto do mundo, que somos nós, gentios, digamos assim. Então, assim, irmãos, faça um teste com Deus. Faça uma visita, eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou. A gente não está dizendo aqui que você vai mudar suas roupas, que você vai mudar o teu estilo de vida, que pode acontecer que sim, mas a gente está dizendo que alguma coisa diferente vai acontecer. O mais importante a alegria que você recebe, né? A alegria de viver, de enfrentar as situações de uma forma diferente, né? Parece que momento que você está ali se sente sozinho, aí você começa a entender que tem alguém do seu lado. Tem um respaldo. Que tem um respaldo. Ah, fulano me abandonou, família me abandonou, ciclano. Mas você vê esse carinho, esse amor de Deus, né? Para sua vida. Aí vai dizer que, ainda que uma mãe esquece do seu filho, né? Não está dizendo, não. Ainda que uma mãe se esquece do seu filho, Jesus vai dizer, mas eu jamais esquecerei de ti. Eu não estou falando que a mãe, não. Eu estou usando um exemplo para ver que, ainda que a sociedade te deixou, ainda que tudo te diz não, ainda que tudo te diz para você que não tem mais saída, Jesus, ele não esqueceu de você. Jesus tem um plano na tua vida, ele tem um projeto na sua vida, né? E só está faltando você dar este lugar, porque Jesus ele não chega arrombando, não, né? Não, Jesus, a Bíblia diz, né? Vai falar em Apocalipse, eis 3:20, eis que estou à porta e bato. Glória. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta do nosso coração. Só que a Bíblia vai dizer, se alguém ouvir a minha voz, tem que ser sensível, e abrir essa porta, talvez Deus eu acredito que Deus está falando com pessoas aí. Glória. Abrir essa porta, tem que abrir. É igual uma janela. Janela você não abre pelo lado de fora, tem que abrir pelo lado de dentro. Então Deus. tem que abrir essa porta. Aí o Senhor vai entrar. Aí ele vai cear. O que é isso? Festejar. Aí ele vai se alegrar. Aí ele muda tudo. Aí ele limpa a casa. Não, aí é uma nova história, um novo tempo. Tem muitas pessoas que falam, ser crente é ser quadrado. Não é nada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver a liberdade que há em Jesus. Que liberdade é essa, pastor Rogério? É você não precisar de uma droga para ser feliz. É você não precisar de um álcool para ser feliz. Dependente, glória a Deus. É você não precisar roubar para ser... Não. É você entender que há uma liberdade que há em Jesus. Pastor, ser crente é ser quadrado. Não é de jeito nenhum. Coisa mais maravilhosa. É muito bom. Pastor, e o dia a dia, como você perguntou, normal. Né? Briga com as pessoas, ri com a pessoa, corre atrás, ora e sempre ali dobra o joelho no final do dia e fala, Deus, obrigado. Mas a graça basta. Não, é suficiente. E assim, o senhor falou uma coisa que eu lembrei até de uma frase que eu cheguei a ouvir do Billy Graham, que ele dizia assim, ainda que Deus não exista, ainda que o evangelho seja uma mentira, ainda assim foi um prazer ser um cristão. Essa palavra dele, quando eu ouvi, eu falei, cara... É uma pessoa que ele não amava só o que acontecia, ele amava realmente o evangelho, ele amava viver, porque quando ele diz, ainda que tudo seja uma mentira, ter vivido como eu vivi, ter pregado o que eu preguei, ter feito o que Deus me ajudou a fazer, para mim isso foi maravilhoso. Ainda mesmo assim, se tudo fosse uma mentira, a minha vida valeu a pena. Que isso? Quando Paulo, a mesma coisa como Paulo diz, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, um bom combate, eu terminei, eu estou feliz do jeito que eu terminei. Ele vai falar de uma carreira. A vida cristã, ela é uma carreira. Nós temos que entender isso. Eu prego, eu já falei na igreja, que é igual se você quer as maratonas, você tem que pular o obstáculo, né? Mesmo que cair no primeiro obstáculo, levanta. Continue pulando, continue correndo, continue se esforçando. Né? Não é só 1000 maravilhas. Tem dificuldades, sim. Entendeu? Mas a gente rompe todas as muralhas, vê Deus nos ajudando, Deus caminhando conosco, Deus estando conosco, né? Tem até uma
uma história muito legal, né? Que uma certa feita um rapaz estava com muitos problemas, e ele pegou e foi dormir. E quando ele dormiu, ele pegou e teve uma visão. Nessa visão abria uma tela na frente dele. E nessa tela ele estava numa praia, né? Caminhando numa praia. De repente, Jesus estava do lado dele. E ele olhava, né, para o chão, para trás, ele via as pegadas, né, dos pés dele e de Jesus caminhando naquela praia. E ele ia caminhando naquela praia e ele via um par de pegada dele, um par de pegada de Jesus. Só que de repente, entendeu? Deu um brilho naquela tela, né? E ele começou a olhar e ele já não via mais as pessoas, mas ele via só um par de pegadas. Ele parece que ele só estava olhando para trás e vindo só as pegadas, mas só um. Não tinha mais dois pares dos pés dele do chão. Foi quando ele pegou, acordou assustado, pegou e falou: ah, tá. Momento mais difícil, Jesus me deixou. Aí ele pegou, dobrou o joelho e pegou e falou: Jesus, eu vi você caminhando do meu lado. Parece que era a trajetória da minha vida. Eu até arrepio. Era a trajetória da minha vida, Jesus. E o Senhor sempre estava do meu lado. Mas no momento que o negócio começou a complicar mais, Jesus, eu só vi um par de pegadas, eu só vi o meu. Onde você estava? Jesus pegou e respondeu para ele: não, foi nesse momento que o negócio apertou, você não conseguia mais caminhar. Eita Deus. Foi neste momento que eu te peguei no colo. Meu Deus. Você só viu um par de pegadas, porque era somente o meu. Eu te forte, peguei no colo e te ajudei a chegar. Meu Deus. Então esse é o Jesus que nós servimos. Isso é forte, pastor. Até arrepiei. Glória a Deus. O senhor falou um pouco aí. Conta um pouco para nós, pastor, para o pessoal que está assistindo, para o seu testemunho, como é que o senhor chegou a Cristo, como é que o senhor conheceu, como é que o senhor veio para esse mundo evangélico, para esse mundo de Deus. Jesus usa, né, uma forma, eu entendo assim, Jesus, ele tem um chamado na vida de várias pessoas, quem quer, né? O chamado é um convite, na verdade, né? Convite a servir o evangelho, né? Mas Jesus tem chamado na vida de muitas pessoas, mas na minha vida, Jesus sempre teve algo muito lindo, porque sempre ardeu no meu coração a vontade de seguir a Jesus. Por mais que a gente, quando eu era novo, 16 anos, eu converti aos 17 anos. Quando eu era novo, eu ia no show Charlie Brown Jr. Ia vários shows muito... mas o problema não era só ir no show, é porque eu ia no show, mas antes de ir no show, né, eu sempre passava num bar e eu tomava uma Maria Mole, que chamava, vocês já ouviram falar, que era cunhaque misturado com continho. Eu não ia numa festa sem antes tomar essa Maria Mole. Já ouviu falar, Elias? Eu nunca ouvi falar, não. Então tomava muito, por quê? Porque eu já queria chegar e eu pensava que essa era a alegria. Porque aí eu dava uma alegrada, eu sabia aquela quantidade não ia me derrubar, mas ali me deixar, entendeu? Dá um up. Um up. Aí eu chegava, entendeu? Tal, e fui dessa forma. Por várias das vezes, entendeu? Fazendo coisas que eram erradas, fazendo coisas que eram frustrantes, entendeu? Envolvendo com coisas erradas, né? E trazendo desgosto para a família. Porque é igual quando uma pessoa tira a vida ou suicida, na verdade essa pessoa, de acordo com a Bíblia, depois tem algum problema para frente, sim. Mas a família sofre demais. Então eu fazia minha família sofrer. Por várias das vezes, os meus amigos já chegaram lá na porta da minha casa, só batia na porta e jogava eu na garagem, caía no chão, tonto. Com 16 anos de idade. Então, cheguei a ser entendido dentro da família, não me falar, eu via isso. Sentia como? Isso, sentia como. E via isso dentro da família, que eu era tipo uma ovelha negra dentro da família, era aquele que tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para. Esse quando aquele que é mais problema, a mãe até abraça mais. Minha mãe cuidava demais de mim. Eu falei, meu Deus, esse aí, ele é. Se eu não cuidar, ele. Não, esse aí, Jesus. Então, maltratava o professor, pulava muro de escola, não ficava na aula, brigava, gostava de briga, aquele rolo, né? Mas, de certa forma, eu lembro, como se fosse hoje, eu sempre conversava com um amigo, que hoje é amigo meu, que hoje, além de continuar sendo amigo, é pastor também, o pastorato ali de Itaú de Minas, né? E várias outras pessoas que hoje servem a Jesus, o Nilton, o Antônio Carlos, Caio, que era comigo no mundo lá fora, mas com o Adson eu sempre conversava demais, e aquele amor,
eu tenho que ir para a igreja, eu sei que esse Deus ele é verdadeiro, queimava dentro de mim. Um certo dia que foi o ápice, né? Foi o dia que eu fui num show do Charlie Brown Jr. e eu tinha até um encontro marcado com uma moça lá, eu tinha saído com ela no dia anterior, e só que nós foi para um bar antes, os caras falaram, vamos ver se você consegue beber, chacoalhava aquelas bebidas lá, e eu bebo, pá, vamos ver se Pra sentir bem, não, aceitável. esse aí é forte. Rapaz, daqui a pouquinho já tava chorando. E já tava chorando. O que é bom para melhorar? Eu tenho um encontro com a moça, o que eu faço? É novo, ele pegou e falou, não, os caras zoando comigo, não come chocolate, lambrequei de chocolate. Nossa. Pensando que era bom, vomitei no banheiro, vomitei na camisa. Vesti a camisa ao contrário, eu tenho que encontrar com a moça. Vesti a camisa ao contrário para encontrar com a moça. Ao que chegou lá, quando eu cheguei perto da moça, a moça me empurrou, falou, não, sai fora, tá louco. Mas por quê? Aquele cheiro, aquele maltrapilho, aquela situação. Cheguei, O senhor tava igual o filho pródigo. tava daquela forma. Aí peguei e cheguei, né? Fui para um lugar isolado daquele evento. Eu joelhei no chão e falei, Deus, queima dentro do meu coração. Eu acho que hoje, a partir de hoje, Glória a Deus. se o Senhor me der uma oportunidade, eu mudo de vida. Se o Senhor, a partir de hoje, falar, te dou essa oportunidade, eu estou mudando de vida. Amanhã eu estou na igreja. E aqui, naquele momento, eu senti um revestimento, eu senti uma presença. Foi igual o encontro de Paulo, caminho de Damasco. Glória a Deus. O esplendor desceu o caldo do cavalo, ficou cego, aquela presença. Então, Deus teve esse encontro comigo. Aí depois, era para marcar a história, eu fui, procurei meus amigos, todo mundo foi embora, não tinha mais ninguém. Peguei e fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária caindo, levantando, esse dia estava muito ruim. Cheguei lá e pedi para ir no ônibus, o ônibus falou, não, você não pode não, era 4 horas da manhã, você está alcoolizado, só tem ônibus 8 horas da manhã, você vai ter que esperar. Eu peguei e deitei no chão da rodoviária e fiquei ali. Passou um pai de cabeça branca, grisalho, com a criança, e ele pegou e viu eu com a mão aberta no chão, caído, mas eu estava vendo as coisas. Ele pegou, deu um chutinho, não bateu em mim não, deu um chutinho na minha mão. Só pra saber se tá vivo. Aí ele pegou e falou, filho, ó, fica igual isso aí não, viu? Não segue uma vida dessa não, viu? Porque para isso aí, ó, depois que começa assim, já não tem mais saída. Já não tem mais jeito. Mas não sabia ele que Deus tinha me dado uma oportunidade. Glória a Deus. Não sabia ele. Depois eu fui para a igreja, né? Ouvi a palavra, Deus falou comigo, né? E foi crescendo, né? Espiritualmente, na igreja, no conhecimento. Construiu família. Construir família. Eu que era uma pessoa que, né? Aí tem, graças a Deus, um filho abençoado, tem uma esposa linda, meus pais, minha mãe, e dentro da minha família. Eu louvo a Deus, é gratificante. Hoje, qualquer problema que tem dentro da minha família, é eu que resolvo. O senhor que eles procuram, a ovelha negra. É a ovelha negra. Glória a Deus. Deus me procura para me dar conselho, me conversar e ajudar. E isso é muito bom, pastor, até para quem está assistindo saber que o senhor também teve uma vida, que o senhor também teve seus problemas, que o senhor teve dificuldade, que o senhor... as mesmas coisas, pastor, mas o senhor não sabe como é que eu bebo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não sabe como é que é o vício em droga. Mas você não sabe como é que é a bebida. Mas você não sabe como é que é isso. Mas você não sabe aquilo. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem que, assim, às vezes o senhor teve o teu propósito de vida. Igual o senhor falou, o senhor estava caído. Aquele que não te conhecia, te chutou, falou, isso aí para a sociedade é só mais um problema. Digamos assim, muitas vezes até você está se vendo dessa forma, dentro da tua casa, que você é um problema. Às vezes você jovem, como a gente falou no início aqui, está pensando em suicídio porque você acha um problema, acha que você não tem importância, acha que é um ponto final, mas não. Ainda que as pessoas digam que não tem mais caminho, que não tem mais nada, se for preciso, Deus cria um caminho novo. Porque a palavra vai dizer lá em Jeremias que no ventre da tua mãe ele já tinha te planejado. Então, assim, como o pastor falou, irmão, às vezes você acha assim, nossa, você vê a vida do pastor, você fala, pastor bem-sucedido, família, que você não sabe o que ele passou por trás disso. Então, assim, às vezes a gente tem muito preconceito, pastor, a gente acha que... A gente vê lá em cima, a gente fala, nossa, ó, a vida, ó, que benção, para ele é fácil falar de droga, mas a gente não sabe a trajetória que o senhor enfrentou até aqui, a gente não sabe o que o senhor fez para estar até ali. Às vezes a gente vê, nossa, a empresa do pastor tá bombando, mas até lá, isso que o senhor fez. Dentro da igreja, né, tem muitos pastores, muitas pessoas, porque eu vejo Deus especialista. Deus é especialista em pegar pessoas que todo mundo diz que não tem mais jeito. Né? Deus é especialista em chegar no... pastor, Deus chegou no momento que você não dava, porque Deus é especialista. Deus, quando tudo diz que não, acabou,
é aí que Deus fala, não, está apenas começando um novo tempo da sua vida. Então é isso que Deus faz. Então Deus me livrou de coisas que não era para o benefício dele, me tirou dessas coisas, escreveu um novo tempo, levou meus amigos, tudo para a igreja, minha família, me deu uma esposa abençoada, um filho. Falar, mas é tudo mil maravilhas. Não! Mas quando a gente começa a seguir Jesus, a gente tem que entender que é um processo. Glória a Deus. Que Deus vai... Quando eu cheguei, o Miguel, até pegando aqui uma continuação, quando eu cheguei aqui em São Sebastião do Paraíso, cortou minha energia por várias das vezes. Cortou minha água por várias das vezes. Minha esposa ia tomar banho na igreja, de canequinha, porque lá em casa estava com a energia cortada. Teve um dia que eu saí 3 horas da manhã, porque uma coisa é você ter água em casa, nem te dá sede. Outra coisa é você imaginar, não tem água em casa, em lugar nenhum. Você abrir a torneira, você vai na geladeira, não tem gelo, não tem água, não tem nada. A sua boca seca. A minha boca secou e eu, 3 horas da manhã, eu peguei um galão e fui numa mina buscar água. Por quê? Porque a água estava cortada na minha casa. Eu era pastoriano. A água cortada na minha casa, a energia cortada na minha casa. Então, mas é bíblico. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quem hoje me vê, pastor, mas você tem uma casa num bairro bom, pastor, você tem uma empresa, pastor, você tem um carro, pastor, você tem isso, pastor, você tem uma condição, mas é por quê? Porque eu priorizei o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, você que está nos ouvindo, busca primeiro as coisas que vêm do alto. Pastor, mas está difícil, continua buscando. Pastor, mas continue buscando. Desistir não é o caminho. Desistir não é o caminho. Eu já parti um hambúrguer no meio. Minha esposa comeu a metade, eu a metade, comendo com arroz seco. Sem nada. Mas não tinha dinheiro para outra comida, para outro dia. Não, porque nós achamos uma moeda em casa. Mas Deus foi abrindo as portas. Entendeu? Então eu creio que Deus prospere, eu creio que Deus abençoa, mas existe um processo. Quando Deus falou para Moisés, tira o povo do Egito, porque eu tenho um lugar preparado para eles. Eles não entrou no elevador, ele saiu do Egito, caiu lá em Canaã, não. Eles teve que passar pelo deserto. Pastor, mas como foi no deserto? No deserto é difícil, pastor? Mas no deserto também tem um cuidado de Deus. Glória a Deus. O maná vem, a roupa cresce no corpo, Deus envia a providência. Esquenta a nuvem, mas Deus envia a providência, mas tem que passar pelo deserto para viver o melhor de Deus. Eu imagino, pastor, até para o senhor, assim, né? Agora o senhor fala disso assim, de uma forma, digamos assim, aliviada, mas assim, às vezes só o senhor sabe como é que foi pro senhor quando achou aquela mulher e foi comprar um hambúrguer para dividir. Às vezes a gente fala assim, nossa, tá falando de história bonita, mas assim, se a gente voltar lá atrás, naquele momento que o senhor comprou, o sentimento às vezes o senhor... Porque assim, a gente fala assim, passou, foi fácil, mas assim, eu me colocando no seu lugar, pensando, cara, imagina você achar uma moeda e ir buscar um hambúrguer. Cara, assim, você vai no meio do caminho e você fala... cara, não tem mais solução, esse aqui é o fim do poço, não tem mais o que fazer, meu Deus, totalmente... Nós saímos procurando dentro de casa essa moeda. A dracma 25 centavos, que na época eu comprava um hambúrguer ali. 25 centavos, a gente sentamos ali, compramos aquele hambúrguer, fritando, partindo no meio. Quando nós começamos a comer, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Minha esposa falou, Elias. A minha esposa falou, mas olha, por que você está chorando? Vai passar. Eu peguei, vai estar difícil. Porque quando eu vim para pastorear Paraíso, eu tinha um emprego na Votorantim Cimentos, eu era técnico de segurança, eu tinha um escritório que ficava era meu, uma mesa do nova, eu tinha um carro do ano que ficava comigo. Eu tinha um notebook. Aí você sai, deixa o emprego para cuidar da obra e começa a passar isso. Foi o momento que e aí todo mundo fala, isso aí não é de Deus não, aonde que Deus quer isso pra tua vida? Olha o que você tinha, você abriu mão disso aqui pra viver isso aí, olha quem... E a pessoa começa a falar, isso não é de Deus não, então onde que Deus quer fazer isso pra você? Olha a prova, não sai disso. E aí, pastor, entra aquele negócio que assim, por isso que é muito importante você lembrar e prestar muita atenção com quem você anda, quem que te cerca. Por isso que nessas horas é muito importante você estar ali com pessoas que têm um conhecimento, que têm uma sabedoria espiritual. Não só pessoas que vão... Porque muitas vezes, pastor, às vezes é fácil chegar aqui no senhor e falar, meu irmão, eu vejo Deus abençoando tua vida, você se tornando um bilionário. Aí você chega na igreja, mas não está acontecendo, porque você não tem fé. E a pessoa começa a se frustrar porque ela acha que a culpa daquilo é dela. Mas, irmãos, tudo, como o pastor falou, tudo tem um propósito, tudo tem um caminho, tudo tem a ser trilhado. E se você não passar na prova, irmão, como é que Deus vai te entregar um negócio que você não está preparado para ter? Uma vez eu vi um vídeo do pastor falando
eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala: você já pensou que você hoje em dia só não é próspero porque você não quer? Aí eu falei: mas uai, quem que não quer hoje em dia ser financeiramente próspero? Ele falou: meu irmão, às vezes Deus só não te deu a tua bênção financeira porque ele sabe que se ele te der, vai te perder. Então, assim, às vezes a gente fala: não, Deus, mas uma vez, pastor, um testemunho breve aqui, uma vez eu falei para Deus: Deus, eu quero uma Hornet. Eu falei: eu quero uma Hornet. Eu falei: todo mundo pede aqui, por que que eu não posso ter uma Hornet? Eu quero ter uma Hornet. E eu pedi, pastor, por muito tempo. Um dia eu falei: e aí, Deus, o senhor não vai me ouvir? Eu quero a minha Hornet. Ele falou assim: então, mas a Hornet é para engrandecer o nome de quem? E aí naquele dia eu falei: é, Deus. Eu falei: é verdade. Eu falei, porque eu já estava pensando em cortar giro e fazer aquilo. Eu falei: às vezes se Deus me desse aquela Hornet, talvez eu me desviaria, eu me afastaria. Então, às vezes, Deus só não nos dá porque aquilo vai nos tirar dele. Então, ele ama tanto a gente que ele fala: meu filho, eu te amo muito, eu queria te dar, mas se eu te der, eu vou te perder. Então, é melhor você não ter. Infelizmente. Com certeza é o cuidado de Deus, né? Aí eu disse que os pensamentos de Deus eles são muito maiores do que os nossos, né? Quando nós temos um filho, né? Talvez nós olhamos para o nosso filho e falamos: nossa, eu quero que meu filho seja Ronaldinho Gaúcho. Eu quero que ele seja jogador de futebol. Entendeu? Aí Jesus olha para o seu filho e fala: eu quero que ele seja uma pessoa que siga o meu evangelho. Eu quero que ele seja uma pessoa que ame as outras pessoas. Glória a Deus. Então, o olhar de Deus é completamente diferente. O Senhor Jesus ele sabe, né, o que tem para as nossas vidas. Só que o que nós temos que entender, Miguel, nós estamos falando aqui, né, é que Deus abençoa. Só que tem muitas pessoas que estão esperando o maná cair do céu. Não está caminhando. Não, tem muitas pessoas que não correm atrás. Tem muitas pessoas que falam: fica lá em casa, eu vou orar e Deus vai abrir uma porta de emprego. Mas não leva um currículo. Você entendeu? Eu sou muito a favor daquilo que Deus... Assim, eu entendo que Deus faz o que é o impossível. O que é possível cabe a nós. Pastor Rogério, hoje, por que você conseguiu... eu sou rico não, mas consegui melhorar um pouco a situação minha. Por que você conseguiu? Hoje eu tenho loja de terno, fabrico terno, outras coisas, vendo, né, pela internet. Mas por quê? Porque eu não fiquei parado. Foi atrás. Eu não fiquei... Capacitou. Corri atrás, entendeu? Acreditando que Deus poderia fazer algo. Depois que eu saí da empresa, peguei o meu salário, abri uma loja no centro, não vendia nada, entendeu? Tentei vender em casa, não fui, levava produto até para os pastores, não vendia quase nada. Até que de repente, conversei com outro pastor e falou: estou vendendo na internet, que você não vende? Comecei a vender e as coisas começaram a dar certo, começou a caminhar. Pastor, então eu vou vender terno para prosperar. Não. Entendeu? Então, faça dentro daquela habilidade. Deus pode prosperar. Vou abrir uma empresa agora e amanhã então já vai dar certo, pastor? Não é assim, entendeu? Mas continue, não desiste. Perseverança. Persevere, entendeu? Crendo. Um dia eu estava no carro com a minha esposa, eu tinha um Palio, que ele só andava com o pneu no arame. Entendeu? Tinha que deixar ele só na descida. Porque bateria, motor de arranque, não tinha nada não. Entendeu? Embreagem daquele jeito. Parecia o carro dos Flintstones. Aquela situação. Entendeu? Eu até sempre brinquei com o pastor Carlinhos de Pratapos. Eu sempre ia lá na igreja pregar dele, eu ia com o Palio. E nunca tinha step. Porque eu ia ser um step e o pneu no arame. Eu falei: você é muito louco, rapaz. Você é muito louco. Aí o dia que ele pegou, um dia eu fui pregar lá e eu falei para ele: pastor, eu estava dentro do carro e estava em pé, eu falei: pastor, hoje eu tenho step. Ele olhou pro chão, olhou pro meu pneu, pegou e falou: então já pode usar ele, porque o seu pneu tá furado. E tava mesmo, logo no dia que eu tava com o step, o pneu tá furado. Então passei por dificuldade. Um dia eu falei pra minha esposa dentro do carro: minha esposa falou: mas quando que isso vai passar? Eu falei: fica tranquila. Deus fala comigo que nós vamos melhorar. Não sei como, não sei de que jeito, não sei de nada. Eu vou continuar perseverando. Mas fica tranquila que Deus, os deuses do céu, Ele vai nos fazer prosperar. Né? Eu estava com um Chevette velho, quando comprei um Chevette velho, só que eu peguei numa troca de um negócio, o cara me deu recibo, um rapaz lá de Passo, um Chevette velho. E eu trabalhava com ele, eu ia para a empresa, eu era técnico de segurança. Um certo dia, eu passei, né, antes de acontecer algumas coisas na minha vida, eu passei perto da polícia. Só que não era que eu estava andando errado, o carro veio com alguns problemas de lá. E, infelizmente, o pessoal lá tinha, né, envolvido com algumas coisas erradas. Eu até fiquei meio cismado de ir lá. Mas aí passei de frente à polícia, cara que eu até conhecia, mas fazendo o serviço dele, prendeu o meu
o meu Chevette. Rapaz, eu chorei. Mas eu chorei. Aí Cadê perto meu da Deus? polícia mesmo, comecei a chorar. 3 meses depois eu fui na concessionária e comprei um carro zero. Glória a Deus, aleluia. Tirei da loja. Então, tem hora que você perde para ganhar. Entendeu? Tem hora que fecha uma porta para Deus abrir outra. Não tem que reclamar quando a porta fechar. Movimenta quando a porta fechar, é porque Deus está preparando algo melhor para a tua vida. Glória a Deus. E é isso que Deus fez na pandemia, igual parou de vender terno. Aí eu quebrei. Não, fui vender máscara, fui vender camiseta, fui vender short, entendeu? Foi igual assim, pastor, foi se capacitando, né? Que a gente fala assim, muitas vezes as pessoas falam, mas eu queria um trabalho que eu ganhasse bem. Mas e aí, o que você tem feito, meu irmão? Qual que é a tua... Às vezes, assim, igual o senhor falou assim, o possível é a gente que tem que fazer um curso, fazer isso, fazer aquilo, correr atrás, e o que você tem feito? O que você tem buscado? Como você tem buscado? Ah, nossa, eu queria entender um pouco mais da Bíblia, tá, mas quanto você tem lido? Quanto você tem se Até aprofundado? questão de obreiro, tem pessoa que fala, eu tenho desejo de ser obreiro. Aí eu quero pregar a palavra, mas não lê. Não vai numa escola dominical. A pessoa fala assim, né, pastor, nossa, mas eu queria fazer alguma coisa na igreja, meu irmão. Fica na porta. Eu até admirei você chegou, ô pastor, o som tá ali, pode ajudar lá? Isso! Não, irmãos, o altar, assim, digamos assim, a cereja do bolo, mas, assim, importante é aquela irmã que vai limpar a igreja, que se dispõe, meu irmão. Irmão, seja uma pessoa que ajude o pastor, não que dê mais trabalho a ele. Eu não digo em relação a problemas, porque isso a gente tem que ter esse respaldo. Mas eu digo, irmãos, às vezes a gente chega e fala, nossa, mas o banco da igreja está sujo, irmão, então chega mais cedo e limpa. Deus te mostrou que já precisa limpar mesmo. Como o senhor falou uma vez, o senhor falou, irmão, às vezes Deus te mostrou, a igreja está suja, irmão, você tem que falar pro outro, vai lá e limpa, fala, pastor, eu posso limpar, eu posso fazer, então se coloca à disposição para a obra. Então, assim, uma vez o senhor falou isso, eu achei isso muito importante, pastor, na reunião. Para a gente finalizar, pastor, aqui, para não se tardar muito também, pastor, o que é o chamado? A Bíblia vai dizer, em João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu Pai, em meu nome, eu vos darei. Então, o chamado é um convite. É um convite a você renunciar coisas que erram o alvo. É você renunciar a coisas que não agradam a Deus. É você renunciar, né? Uma vida que aparentemente são vida de alegria, mas que depois você vai ver que não são verdadeiramente aquilo que te leva para o céu. O chamado é uma vocação, é algo diferente que o Senhor olha, como diz, não escolheste vós a mim, mas o Senhor que te escolhe. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, ele escolheu quando Pedro ele estava pescando, não tinha conseguido pescar, junto com alguns que depois vai virar discípulo, não pescou nada, né? Jesus entra no barco, ensina eles, manda eles ir para o mar alto, lança a rede, manda eles lançar a rede, eles não tinham pescado nada. Pedro vai até dizer, fala, Senhor, mas eu não pesquei nada, mas porque você manda, eu vou lançar a rede, lança a rede. Essa Sagrada nos diz que eles pegam uma grande quantidade de peixe, tem que chamar o barco do lado para ajudar, né, carregar aquele tanto de peixe. Mas aí no final, sabe o que acontece? Eles largam tudo e vai seguir a Jesus. Glória a Deus. Então, o chamado é isso, é você entender, né? Tem pessoas que Deus está batendo na porta, que Deus está chamando, que Deus está cutucando, que arde já dentro do teu coração, né? Mas várias das vezes nós não queremos largar algumas coisas. Nós não queremos renunciar a algumas coisas, né? Ele largou o sustento deles, que era a profissão deles, pegaram aqueles peixes que eles não tinham pegado. Jesus ajudou eles a pegar os peixes e eles largou os peixes. Dá para pagar todas as despesas, né? Dá para pagar tudo. Eles largou os peixes por quê? É melhor ficar com o dono do peixe do que com o peixe. Deus. Glória então a Deus. O chamado é você renunciar muitas coisas e entender, entendeu? Que o Senhor, ele chama, que o Senhor, ele quer da tua parte, ele quer da nossa parte, ele quer que nós abra o nosso coração, ele quer que nós nos entregamos, né? Várias vezes ele está cutucando. O chamado é quando você tem a sensibilidade de entender. Ó, Jesus está falando contigo hoje aqui nesse vídeo, e você entender, fala, realmente, chegou o meu tempo. É só você disponibilizar. É só você se entregar. Eu digo, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Sabe o que eu vejo como chamado? Eu vejo como chamado no meio de muitas pessoas, sabe? Parece que eu faço uma analogia no meio de muitas pessoas, e só que o meu coração ardia.
uma vontade de seguir o evangelho, uma vontade Parece que eu vejo até eu no meio de muitas pessoas, no meio de uma balada, no meio de alguma coisa, fazendo coisa, mas parece que eu vejo assim, comigo, sabe? Jesus apontando o dedo e pega e fala, eu tenho um chamado para você. Glória a Deus. Você entendeu? E você abrindo mão de tudo. Eu abri mão de amizades na época. Não é largar mão de ser amigo, não, mas de estar naqueles lugares com aquelas pessoas. Eu abri mão de tantas coisas para me entregar totalmente a Jesus. Glória E a depois todos esses amigos, né? Todos esses amigos foram para a igreja comigo. Glória a Deus. Então é viver esse evangelho e entender, né, os propósitos de Deus. Muitos são chamados, Mas poucos são escolhidos. poucos são escolhidos, né? E eu sempre falo, eu uso aqui, tá até no vídeo aqui, eu já usei lá na igreja, que eu sempre falo, Jesus, ele jamais, o Senhor, ele jamais nos abandona. A mão de Deus está assim sobre a nossa vida, nós estamos aqui, né? A mão de Deus, ela nunca vai fazer isso aqui. Não, somos nós que várias vezes fazemos isso aqui. Né? Somos nós que saímos, pastor, por que eu estou passando? Pastor, mas por que complicou tudo? Pastor, mas por que... Né? É porque várias vezes é você que faz isso. Deus está pondo a mão, você está tirando a mão daqui. Não, está tirando a mão daqui. A mão de Deus ela está estendida para poder nos abençoar. Então a mão de Deus, você está aqui, a mão de Deus chega e fala, tem um chamado. Né? Só que você está desviando. Só que você não está ouvindo. Né? E o chamado é tão lindo que para a gente finalizar aqui, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, olha o que é o chamado. Zaqueu queria, ele era rico, publicano, chefe, né? E só que ele queria ver quem era Jesus. Ardia no coração dele de ver quem era Jesus. Mesmo tendo tudo. Mesmo tendo tudo, eu quero ver quem era Jesus. Aí o Sagrado nos diz que ele querendo ver, ele fez a parte dele. Tem pessoas que querem conhecer Jesus, mas não faz a parte. Que é Jesus. Ele vai correr, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai passar à frente da multidão. Passar à frente da multidão não é fácil. Porque quem acompanhava Jesus eram muitas pessoas. Então parece que eu vejo Zaqueu sendo pequeno, correndo, passando por outro quarteirão, dando balão, porque ele sabia que tinha uma figueira lá que era grande, que se ele subisse naquela figueira, a hora que ele visse que Jesus estava passando, ele ia ver Jesus. O Sagrado nos diz que ele fez isso, ele subiu na figueira. Talvez caiu. Entendeu? Talvez alguém falou que isso doido, talvez esse cara tem dinheiro que tá subindo na árvore, né? Esse cara... Mas ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver. Mas o Sagrado nos diz que Jesus, quando se aproximou, Zaqueu querendo ver Jesus, né? Jesus já tinha visto ele. Jesus já tinha visto ele. Parece que eu vejo, não está na Bíblia, mas parece que eu vejo, porque Jesus... Está na Bíblia isso, Jesus vai dizer, Zaqueu, desce depressa. Mas parece que eu faço analogia, parece que eu vejo Jesus falando, Zaqueu, Mostrar um cenário. eu te conheço há muito tempo, Zaqueu. Ele lá de trás, olhando para Zaqueu, subir na árvore, esperei que já vou chegar naquele ali. Não, peraí, entendeu? Eu já sabia. E é muito forte, como o senhor falou, né, pastor? Zaqueu tinha tudo, só que ele ainda não tinha Jesus. Ele não tinha Jesus. Então, para ele, assim, se a gente olhar, fazer uma analogia, assim, se a gente tentar aprofundar um pouco na história de Zaqueu, a gente vê que o Zaqueu, assim, ó, não fazia de muito bater dinheiro, não fazia de... Mas para ver Jesus, ele subiu na árvore, ele correu, ele foi, então, assim... Rompeu tudo a muralha Ele fez de tudo para ver aquilo que era mais importante. que era mais importante. Ele queria só ver quem fez a parte dele. Mas Jesus vai dizer, Zaqueu, desce depressa. Eu já te vi, Zaqueu. Já te conheço antes de você formar. Eu sei todos os seus rolos já, Zaqueu. Zaqueu, eu poderia passar por outro caminho, Zaqueu. Eu não sabia que você ia estar aqui. Antes de você subir na árvore, eu sabia que você ia estar aqui. Zaqueu, desce depressa. Jesus está dizendo, desce. Você fez a tua parte. Você me buscou. Você quis me ver. Agora você desce depressa. Jesus está dizendo, eu tenho pressa em te abençoar agora, Zaqueu. Desce depressa. Tem gente que só faz uma parte. Olha o que Jesus vai fazer. Desce depressa, porque hoje eu vou pousar lá na tua casa. Do pecador, Isso hein? é abrir o coração. Falei, eu faço a minha parte, Jesus entra, aí ele faz o resto. Zaqueu pulou, eu imagino o Zaqueu pulando de lá de cima agora, mestre. Eu queria só ver, você vai lá na minha casa pousar lá, eu vou ficar contigo. Jesus faz sempre mais do que a gente espera, né? Sempre mais. Nós não surpreendemos Jesus, mas o Senhor nos surpreende. A gente espera uma coisa, como o senhor falou, Zaqueu só queria vir e falar, não, vou ficar aqui quietinho, não vou chamar muita atenção não, pra ele não me ver também, pra ele não... Porque às vezes muita gente vai na igreja, não, só vou lá, mas não vou me envolver não. Não vou. E aí quando Jesus, a hora que ele tá lá, Jesus vai todo um jeitinho e fala, não, eu vou ficar na tua casa. Não, Existia 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus.
que a Bíblia fala que existia, tinha uma multidão que seguia Jesus. Existia aquelas pessoas que eram, que tinham recebido um milagre, aí a seguir Jesus. E existia aquelas que, que queriam um milagre, não tinham recebido, mas queriam um milagre. Existia aqueles críticos junto com os críticos curiosos, né? Que só tinham curiosidade. Só que até os curiosos Jesus abençoava. Até os curiosos era tocado. Então não seja a forma, entendeu? Porque Zaqueu, a pessoa fala que Zaqueu queria só ver. Curioso, eu quero só ver. Não foi buscar milagre, não foi buscar dinheiro, não foi buscar nada. Eu quero ver quem é esse Jesus. Tem gente, vai na igreja só para você ver. Eita Deus, glória a Deus. Vai lá só para você ver. Entendeu? Que ele vai tocar a tua vida, ele vai fazer Glória a maravilhas. Deus, amém. Pastor, para a gente encerrar aqui, dá um recado para quem está te assistindo, uma palavra, às vezes algo que Deus tocou no seu coração, manda um recado aí. Isso é uma gratidão imensa, primeiramente, estar junto Glória a Deus. com você aqui, Miguel. A gente junto aqui, falando do Evangelho, a gente se alegra só de lembrar, né, de quantas coisas boas, né, Jesus tem nos feito, né, tem nos abençoado, né. Quando nós seguimos a Jesus, nós aprendemos a ser grato também nas pequenas coisas. Pequenas coisas que muitas vezes, na verdade, são grandes, mas muitas pessoas não dão muita. A gente somos gratos por acordar de manhã, a gente somos gratos pelo respirar, a gente somos gratos por ter umas pernas para andar, a gente somos gratos pelo alimento que a gente tem no almoço, que a gente tem na janta, a gente somos gratos por tudo. Tudo que Deus tem feito em nossa vida, nós aprendemos a ser grato. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é dele. Eu não sigo Jesus, ô Miguel, por aquilo que Jesus fez, ou por aquilo que Jesus vai fazer. Mas eu sigo a Jesus por aquilo que ele é. Então eu sou grato a Deus por aquilo que ele é. E ele sendo bondoso, grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas. Então você que está em casa, tá? Você tem essa oportunidade de entregar a tua vida completamente a Jesus, né? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele realizará o desejo do seu coração. Deleitar é igual um filho que está se amamentando na mãe, ele se sente realizado, esse deleitar. Então Jesus está chamando você para se sentir realizado. O Senhor está sentindo você, chamando você, aleluia, para você entregar a tua vida para Ele e viver um novo tempo, uma nova experiência. Então, nesse momento que você está aí, você tem a oportunidade. Aonde você está, coloque a mão no teu coração. Tá? Nós vamos fazer uma oração final. Coloque a mão no teu coração. Seja grato a Deus e fala, Deus, eu ouvi esse podcast. Se você está ouvindo, não é à toa. Na vida do cristão não existe por acaso, não existe por ventura. Não. Todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui não é à toa. Se o Elias está aqui, não é à toa. Se nós estamos aqui, não é à toa. Não, é porque Deus marcou esse momento. Se você está ouvindo, é porque Deus marcou para você ouvir, não é para outro. Ah, pastor, mas é o outro que precisava. Não, é você. Então, entrega a sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que você viverá um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria agradecer aqui também, né, nosso irmão Elias, que prestou o tempo dele para estar aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer a dona Sandra, aqui, a equipe da Fiel FM, que não tenho palavras para descrever o carinho, a gratidão que eu tenho por disponibilizar a área deles aqui para a gente estar gravando. Agradecer imensamente, pastor Rogério, a sua vinda aqui, o senhor ter aceitado o convite. E, assim, agradecer muito a Deus por esse plano, por esse projeto que é esse podcast, para a gente estar trazendo cada vez mais o evangelho para as pessoas que precisam, porque muitas vezes a gente passa muito tempo na internet, então que a gente venha passar esse tempo buscando aquilo que é necessário, aquilo que a gente realmente precisa, que é a salvação. Então eu queria agradecer a todo mundo. A gente tinha combinado, né, que ia demorar uns 40 minutos mais ou menos, mas quando se trata do evangelho a gente perde a noção do tempo, porque a gente não pode limitar Deus num espaço de tempo. Se a gente fosse ficar falando do evangelho, a gente poderia dormir aqui, que a gente acordar falando, viver falando, que é o nosso chamado. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, gostaria de agradecer a você. Compartilha esse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Se você gostou, espero que você tenha gostado bastante. Espero que você venha acompanhar o nosso canal, acompanhar a rádio, que Deus venha abençoar grandemente a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória amém. a Deus. Vamos fazer oração para encerrar? Amém. Amém. Então,
Se inscreva no canal, como é que é? Acione o sininho É isso aí, pastor. e deixa o like aí, Elias Siga o lembrou. pastor nas redes sociais também, acompanhe o trabalho. É uma Amém. honra, pastor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, tá? Vocês nos Amém. encontram lá por Rogério Nobre, pastor Rogério Nobre. Glória a Amém? Deus. Vamos estar orando por essa vida que está em casa, por todos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse podcast, Senhor Deus, ó Pai, por esse pod cristão, Senhor Deus, ó Pai, por esse momento tão especial, Senhor Deus, ó Pai. Continua abençoando, Senhor Deus, a cada um. Esse que ouviu, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer morada, Senhor Deus, nessa casa, nessa família, neste lar, derramando das tuas infinitas bênçãos, Senhor Deus. E como profeta, eu profetizo das tuas mais ricas bênçãos sobre essa casa, sobre essa família, sobre este lar, Senhor Deus. E nós oramos também, Deus, ó Pai, pelo Miguel, Deus, ó Pai, pelo Elis, por todos que estão aqui, Senhor Deus, ó Pai, que esse projeto, Senhor Deus, venha fluir. Meu Deus, ó Pai, esse é o primeiro de muitos que venha fluir, que o seu nome venha a ser propagado e evangelizado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe. Fui.